Vou descer aqui, ficar mais pertinho de vocês. Vocês estão bem? Graças a Deus. Você que está com a sua Bíblia nas mãos, em mãos, por favor, abra o livro de Lucas, de capítulo 15, versos 11. E também, vou deixar você achar primeiro aí. Tem outro livro, vou pedir para vocês marcarem, para a gente poder ler também, né, igreja? Pode louvar, pode louvar. Quando a gente procura glória a Deus. Você pode abrir primeiro, igreja, no livro de Lucas 15, capítulo 15, versos 11.
Se alguém precisar de ajuda. Isso aí, a banda pode se sentar, fica à vontade. Pode se sentar, pode ficar à vontade. Lucas 15, 11. Todos acharam? Falta alguém? Não? Pode começar? Amém. Diz assim, igreja. A parábola, o que, igreja? Do filho pródigo. Igreja, vocês sabem, antes de iniciar, o que é pródigo? Pois bem, a palavra pródigo, ela vem do mesmo significado de gastador. Aquela pessoa que gasta demais, aquela pessoa que esbanja. Já viu aquela pessoa que tudo que vê, ela quer comprar? Homens e mulheres são assim. Eu não posso falar só da mulher, deixar o homem de fora, porque nos dias atuais, tanto um quanto o outro gasta, e às vezes gasta naquilo que não precisa. Homem, que nem nós que usamos sapatos, temos que nos controlar. Roupa, antes era só as mulheres, via aquela roupa bonita na vitrine, pendurada, queria comprar, sendo que já tinha um parecido em casa, sem necessidade de gastá-la. Pródigo significa isso, aquela pessoa que ela vê o dinheiro nas mãos, chega o dinheiro nas mãos, mas sai o que? Pela outra. Ela não consegue administrar o seu próprio dinheiro. Eu não sei o que passa na cabeça da pessoa, que ela perde o controle, gasta, e no dia seguinte aparece uma necessidade, ou acontece alguma coisa que ela ia precisar daquele recurso e ela não tem mais. Por quê? Porque ela gastou. Para isso a gente tem que fazer planos. A Bíblia fala que nós fazemos planos, os homens fazem planos, mas tudo procede de Deus. Mas nessa terra, se tratando sim desses dias atuais, como a gente pode ver a inflação cada dia crescendo mais e mais, esse salário já é dado como salário mínimo. Por que mínimo? Não salário. Por que não salário máximo? Salário mínimo. Já pararam para pensar nisso? Salário mínimo para poder uma pessoa sobreviver com família, pagando aluguel, com um salário, só uma renda fixa de uma pessoa, dá para viver legal? Então imagine uma pessoa assim, sem controle, vai passar fome, vai passar necessidade, e isso se torna o quê? Um pecado. Isso se torna um pecado, porque a pessoa que ela não consulta a Deus, porque isso não é consultar a Deus, antes de você fazer uso do seu dinheiro, até quando você recebe, ter o hábito de apresentar a Deus o seu salário, pedir ao Senhor que consagre ainda mais o seu salário, aquilo que você ganha, aquilo que passa nas suas mãos, para que você venha ter sabedoria e inteligência, para quando você aplicar o seu recurso, você aplicar em aquilo que vai ter retorno. E nessa noite, nós vamos ler aqui essa parábola que Jesus Cristo ele pregou para os fariseus, que sempre gostavam de indagar Jesus, porque Jesus Cristo ele veio para os pecadores. Ele veio para os pecadores, para salvar os pecadores que estavam aprisionados no mundo espiritual, para os doentes, até mesmo na carne, como que tem aqui testemunhos de Jesus curando. E ele pregando aos fariseus, ele trouxe essa parábola,
querendo ensinar aos fariseus que antes de tomar uma decisão, antes de você fazer uma escolha, consulte a Deus, peça a direção de Deus em tudo que você vai fazer. Amém, igreja? Graças a Deus. Leia comigo aí. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-te-ei, irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me com um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este é o meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olhando o filho mais velho, estivera no campo, e quando voltara, aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele afirmou: veio teu irmão a teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com a saúde. Digam graças a Deus. Aqui eu peguei e li direto, mas não precisa nem de muito pregar, nem com muitas palavras, para a gente poder entender isso daqui. No princípio da pregação, eu falei sobre o quê? O significado de ser o quê? Pródigo. Esse jovem, ele tinha seu pai, e eles viviam bem, tinha tudo o que precisava, tudo o que ele precisava, o pai dele estava ali com ele, para ensiná-lo, para instruí-lo, direcioná-lo, em tudo aquilo que ele precisasse, não só no dia a dia, no campo, trabalhando, mas também no intelectual, também no seu íntimo, porque um filho que é sábio, ele vai aprender com o pai, ele vai buscar sabedoria também com o pai, lições, o pai vai ter para poder passar por conta de uma coisa chamada experiência. E é nisso que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês aqui nessa noite. Experiência. Experiência com quem?
com esse mesmo Pai. Esse Pai hoje representa quem? O nosso Deus. Amém, igreja? E também os líderes das igrejas, aqueles que oram por vocês, que conversam com vocês, que estão sempre dispostos a ouvir vocês, assim como nós consultamos um ao outro, conversamos entre si, buscamos a Deus a resposta, uma direção, porque tudo que a gente precisa está aqui na palavra de Deus. E todos vocês aqui, vocês têm a palavra de Deus. Então não há essa necessidade de eu querer conhecer aquilo que está fora do alcance dos meus olhos, porque ele se deixou levar por uma coisa chamada descoberta. Ele queria descobrir aquilo que estava oculto aos seus olhos, que ele não sabia, o que estava além da fazenda onde ele morava. E é nessa que muitos, a palavra mais correta, eu vou usar, se estrepam. Cidade mal, bate com a cara no muro, se arrebenta. Porque hoje você tem a Deus. Não digo nem por vocês, porque eu conheço cada um de vocês, sei que vocês são firmes, mas a palavra ela é viva. Eu não sei o amanhã, porque o diabo ele vai oferecer para cada um de nós, inclusive para mim também, para descobrir alguma coisa, para conhecer alguma coisa. Eu vim lá de fora, eu não nasci no berço evangélico, já experimentei muita coisa lá fora, e nada de bom eu pude trazer, a não ser experiência a poder passar por aqueles que ainda não passaram e não querem conhecer. Porque depois que você experimenta do pecado, depois que você experimenta e vê que ele é doce, porque o pecado é doce para a carne. Quem gosta de doce aqui? Doce, estou falando doce mesmo, quem gosta? Coloca na boca, mastiga igual, né? Depois tem gente que gosta de comer um docinho depois do jantar, não é? Depois do almoço, é assim ou não é? Sim. Tem uns que já é doceiro, que toda hora quer comer doce, igual formiga, igual abelha, é ou não é? Então, o pecado, ele não é amargo. Agora, a verdade, ela sim é amarga. Ela vem para bater. Mas é essa que é a boa, porque o diabo ele trabalha dessa forma. Ele oferece os seus manjares, ele ilude a cabeça dos jovens, principalmente dos jovens. Larga de ser bobo, rapaz, que igreja, pô, você fica lá dentro da igreja, rapaz, vamos curtir, pô, mulherzada, que isso, já beijou na boca? Já fez o que não deve? Não? Pô, não acredito. Ainda é? Aí zoa, caçoa, porque no meio dos jovens é dessa maneira. Eles gostam de oprimir o jovem para ele poder pecar, para ele poder se parecer com eles. Não, para estar no nosso meio tem que ser como nós. Isso cabe às pessoas mais velhas também, porque é assim que é dessa maneira. O diabo ele fica, sabe, futucando, instigando a pessoa, querendo colocar ela, sabe, sob vergonha, na frente dos seus amigos, na frente dos seus colegas, para ver se ela cede. Isso é uma prova, é uma tentação. Quando a pessoa ela se sente tentada, mas ela é aplaudida pelos anjos do Senhor, por Deus, quando ela diz não. Por quê? Porque ela conhece a palavra, ela sabe que é errado, ela não precisa de descobrir, porque ela sabe, se fugiu daquilo que está na Bíblia, se ensina ou não o que procede disso, é maligno. Assim diz a palavra. Sim, sim, não, não. Não existe dúvidas. Não existe dúvidas. Mas como eu vou saber se isso é pecado ou não? Pergunte.
Procure saber. Leia a Bíblia, que você vai saber se aquela atitude, se aquele comportamento, se aquela ação é válida, pode ou não pode. Na realidade, tudo pode, tá, igreja? Só não pode uma coisa: ser salvo. Mas tudo pode, o mundo pode tudo. Estamos aqui, a gente pode fazer, só que salvação a gente perde. Então não devemos fazer, não devemos. E esse jovem, infelizmente, ele, com tudo que ele precisava, com todo o conhecimento, com toda a base familiar que ele tinha, instruído, ele preferiu conhecer aquilo que ele não conhecia. Todo o dinheiro, que geralmente, quando o pai, deixa lá o testamento, ele deixa a parte para os filhos em repartições, é quando ele morre. Sim ou não? Então ele já está em pecado. Ele aqui já está em pecado, ansioso, precipitado, querendo antes. E o pai aqui não falou nada. Vocês notam nessa mensagem que o pai não fala nada. Aqui não diz. Sabe por quê? Porque ele já havia conversado com ele antes. Porque ele já havia instruído ele antes num caminho certo. Então a gente só peca, a gente só sai disso daqui, da casa de Deus, se a gente quiser. Não tem nenhum orelha seca aqui, não tem ninguém leigo no nosso meio aqui. A gente peca se a gente quiser. Ah, mas eu estou fraco. Então se fortaleça. Mas eu não consigo, porque não quer. Essa é a realidade. Porque Deus está disponível 24 horas. Só basta você abrir seu coração para Deus e você buscar Ele, que Ele vai se deixar ser encontrado. Simples assim. Para todos nós, independente de tamanho, de qualquer coisa. Se você abrir seu coração para Deus naquilo que você está errando, você sabe, a sua consciência já te falou: olha, você está errado nisso daqui. Isso aqui está errado. Você precisa mudar esses conceitos, precisa tomar uma nova direção. Então faça, ore, busque por isso, porque caminho para a salvação só tem um. E falando em caminho, ontem cheguei 7 horas para trabalhar, tinha um senhor deitado na calçada, já um senhor já na idade, deve ter seus 70 anos mais ou menos, deitado. Não incomodei, por lá de fora onde foi os carrinhos ali, vocês sabem que eu trabalho no mercado. O rapaz lá puxando as correntes, ajeitando para abrir a loja às 8 horas. Ele foi e despertou, olhou para um lado e para o outro e pediu desculpas. Foi: poxa, desculpa, estava passando, estava muito cansado, fiquei por aqui mesmo. Eu falei: não, senhor, não tem problema não. Só que nisso, antes, eu já tinha ungido a cabeça dele e os pés dele, tinha abençoado eles. Deus me tocou de uma forma, sabe, para eu poder ir ali orar por ele. Eu fiquei orando por ele, ele dormindo, ungi ele levantou depois disso. E a gente começou a conversar, perguntando: poxa, de onde é o senhor? O senhor veio de onde? Ele: vim lá de BH. Eu falei: de BH? O senhor tem família lá? Ele: tem. E o que o senhor veio fazer aqui, em Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro, distante? Ele: a gente pega por alguns caminhos, A gente anda um monte de caminhos. Eu falei: caminhos? Eu tenho idade para ser filho, neto, mas a palavra é uma só. Eu falei para ele assim: olha, caminhos mesmo, verdadeiros, só tem um. Jesus Cristo, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará a ele senão por mim, Jesus. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. E disse a ele: olha, e a Bíblia ainda fala mais em caminho, você está falando em caminho? Há muitos caminhos que parecem bons, diz a Bíblia. Muitos. Esse caminho aqui é um, do filho pródigo. Mas são caminhos que levam o quê? À perdição. Que levam ao pecado. Igual esse senhor, que não sabe, não tem destino para onde ir, não tem uma cabeça, um lugar para encostar e ter paz. Não sei o que aconteceu,
Normalmente a família vira as costas para essas pessoas. Isso é errado, porque a maioria das pessoas que está em condição de rua hoje, a família tem um percentual muito grande de culpa. Sabe por quê? Porque desiste daquela pessoa. Simplesmente desiste. É mentira ou verdade? Desiste. Está certo que a pessoa tem que querer. Não quer uma igreja? Não quer buscar Deus agora? Beleza, já orientei vários assim, com problema com bebida. Procura uma clínica. Não quer ajuda em Deus? Não está bem para estar dentro de uma igreja? Não vai conseguir lutar você com as suas forças e a gente ajudando? Procura uma clínica. Tem clínicas para limpar o seu corpo mesmo, desintoxicar a sua carne, o seu sangue dessas impurezas que você coloca dentro. Infelizmente, então ali, vendo aquele senhor, veio a mim essas palavras, não veio essa, mas hoje pela manhã, eu ouvindo essa palavra, esse senhor veio, sabe, Deus me mostrando, está ali, porque com certeza aquele senhor, ele já recebeu diversos conselhos, mas ele fez a sua própria o quê? A sua própria escolha. Nós temos o direito de escolha. O que você escolhe para a sua vida? O que você escolhe para você? Você tem o controle das suas vidas em suas mãos. Humanamente falando, a gente não sabe o dia de amanhã, mas você tem. Cabe a você escolher o que você quer para a sua vida. Esse jovem, ele escolheu. Simplesmente o pai dele pegou e entregou para ele. Ele saiu vagando para uma terra distante. Enquanto ele estava com dinheiro, tinha muitos. Vamos ver se vocês sabem. Quando a pessoa está com dinheiro no bolso, rindo, gastando, no bar, pagando várias, ela tem muitos. Quem disse que é amigo? Vocês que estão dizendo. Tem muitos aproveitadores. Aí sim. Aí tem bastante. Amigos. A palavra amigo é muito forte. Jesus chamou Judas de amigo. Tem um significado muito grande. Amigo. Hoje eu conto nas minhas mãos aí. Hoje verdadeiramente meus amigos, né, na terra, está aqui na igreja. Porque lá fora tem os aproveitadores. E esse jovem, ele seguiu com dinheiro, com bastante dinheiro, e ele começou a gastar. Outros começaram a se achegar. Olha, uma pessoa nova na cidade. E poxa, olha as roupas. Olha como ele veste bem. Você sabia que as pessoas ficam te regulando? Elas ficam te regulando. E ali começou a se achegar outro jovem e conversa vai, conversa vem. E ele começou a gastar o seu dinheiro descontroladamente, gastando, vivendo a cada dia, ele sabe, com teoricamente cheio de, sabe, alegria, prazeres, né? Tudo que ele queria, que lá onde ele morava, ele não tinha. Ele achava que aquilo dali era o máximo, e ele ali, gastando. Veio uma grande fome sobre aquele lugar, a cidade entrou em crise financeira, ele não tinha mais recursos, e aquele que um dia teve tudo, que às vezes a gente não tem dinheiro no bolso, vamos falar a verdade, sim ou não? O mês tem 30 dias, às vezes 31, é ou não é? 29, e nem todo dia você tem dinheiro no bolso. Tem o cartão, mas vai ter que pagar depois. Mas dinheiro você está lá em conta, às vezes nem todo mundo tem, né? Mas assim como ele, que tinha, ele foi gastando, não pensou, não buscou, acabou o dinheiro. E agora? O que fazer? Ele foi buscar emprego, mas estava em crise, ninguém estava dando emprego. Ninguém estava empregando. Chegou um momento que ele foi até um fazendeiro
E o fazendeiro deu a ele para ele poder cuidar dos porcos. E quando ele cuidando dos porcos ali, como diz a Bíblia, ele sentiu até vontade de comer daquela mistura dos porcos. Esse é um pecado que se foi consumado. O pecado consumado, ele gera morte, igreja. A Bíblia fala. Enquanto o pecado está ali, você observou e fugiu, beleza. Mas quando a pessoa ela viu o pecado, ela se aproxima e ela quer degustar do pecado, ela consome o pecado ele gera uma morte. E gerou uma morte, uma falência na mente daquele jovem. Ele olhou, poxa, servos do meu pai come muito melhor. Ele se arrependeu. Uma outra lição para nós: o arrependimento. Hoje eu não sei como vocês chegaram até aqui, vocês também não sabem como que eu cheguei, não sei o que se passa dentro de cada um de vocês, não sei o que está acontecendo, se erraram, se falharam, se pecaram, eu não sei. Mas se você está aqui ouvindo essa palavra agora, e você fez alguma coisa sem consultar a Deus, ou Deus já te respondeu, mas você não ouviu, porque foi o caso aqui, que ele não ouviu ao seu pai, e agora você se arrepende de alguma coisa, você pode ter certeza que o Senhor está de braços abertos nessa noite para te receber. Porque a festa dos céus, quando um pecador se arrepende de coração. E se a gente se arrepende aqui nessa noite de alguma coisa, quando acabar o culto, vá, só não peques mais. Graças a Deus. Quem está entendendo? Então aquele jovem, ele retornou, ele voltou para a casa do pai. Só que lá tinha o seu irmão mais velho. Com certeza o irmão mais velho também orientava ele, ensinava ele, mostrava para ele o que ele tinha que fazer, tinha mais experiência do que ele. Mas o irmão mais velho não teve o mesmo discernimento do que o pai. Porque quando você faz alguma coisa certa para Deus, quando você agrada a Deus, entenda isso. Tem pessoas que não entendem. Quando você agrada a luz, você desagrada quem? É normal. A pessoa está dentro da igreja, veio de lá para cá. Quando eu estava no mundo não acontecia tanta coisa ruim. Aí o cabeção vai e sai da igreja. Sai da igreja, sai da presença de Deus, achando que o problema é o pastor, que é a igreja, que é o lugar, coloca o problema em tudo, mas ele não olha para ele. E quando você faz as coisas certas para Deus, você agrada o coração de Deus, o diabo vai se levantar. Não tem como, igreja. O diabo ele vai se levantar. E foi o que aconteceu. Não foi de longe, foi de perto. E às vezes dentro da sua casa, você sabe que o diabo ele se levanta. É ou não é? Ele não aparece para você na sua forma, não, como pessoa. Usa outra pessoa para poder roubar aquilo que você veio buscar. Por exemplo, nós vamos cear, você está ouvindo a palavra, você orou, você buscou, ou seja, você se fortaleceu, se santificou, fez algo que agrada a Deus. Você veio na casa de Deus, você está congregando. Isso é importante, congregar. Você está congregando. Isso incomoda as trevas. Então o diabo ele vai se levantar contra a sua vida. E o que você tem que fazer? Focar. Ali tem dois extintores, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pó químico e o água. Se eu quero o pó químico, então o pó químico está aqui, ó. É para eletricidade, produtos inflamáveis. Se você quer ele, você vai vir de lá focando nele. Se você não focar nele, esquecer ele e olhar para cá, você jogar no interruptor, o que vai acontecer? Vai dar fogo. Você vai tomar choque, vai morrer.
Por quê? Você não prestou atenção. Você não prestou o quê? Atenção. Você tem que ter um foco naquilo que você quer. Você tem que ter um foco naquilo que você busca. Amém, igreja? Mas o diabo ele vai tentar te distrair. Vai ser igual Pedro. Pedro está certo, ele afundou, mas Jesus estava ali e viu o coração de Pedro. Ele pediu: mestre, deixe que vá ao teu encontro. Ele estava ali focado, sabe, buscando, ali ele estava vendo Jesus, e ele foi. Só que por algum instante ele parou e analisou: caraca, estou pisando na água. Como isso? Gerou a dúvida. O diabo trabalhou na dúvida. Aí ele começou a afundar. Uma distração. Quem dirige aí? Nas vias aí. A distração, o que provoca? Acidente. Acidente. Pode distrair na via? Pode dirigir falando no telefone? Que eu mais vejo, que mais vocês veem também, né? Pelo amor de Deus, dirigir falando no telefone. Não existe isso, tá? Não existe isso. Isso é falta de prudência total. Total. Não existe isso. Se você está focando ali, você não está dirigindo só para você não, tá? Quem tem família está dirigindo para sua família. Ah, mas eu estou sozinho, tá? Mas você morre, e aí? Fica com seus filhos, fica com sua esposa, fica com seu esposo, pedestre na rua, pessoas em outro veículo. Tem toda uma responsabilidade em cima. Você vai pagar por aquele sangue ali que foi derramado? Eu acho melhor não querer pagar. Você não sabe. Então você tem que ter um foco. Jesus, ele está conosco, mas você tem que ter um foco. Foque naquilo que você quer. Não perca o seu foco. Amém, igreja? Olha só o que diz aqui para a gente completar. Me ajuda aí, no versículo 28. Obrigado aí. Ele se indignou, o irmão, igreja, mais velho. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te servi, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os seus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu, o que? É teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, e o que, igreja? E o que? Reviveu. E estava perdido, e foi achado. Digam graças a Deus. Ele se arrependeu, voltou para a casa de quem? Do pai. Graças a Deus. Mas como foi pregado, o irmão se levantou dentro da sua própria casa, né? Esse teu filho nem considerava ele mais como irmão, simplesmente virou as costas para ele. Mas, como bem foi dito pela manhã, Jesus, ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. Porque assim, aquele que faz a vontade de Deus, como eu disse, ele vai incomodar as trevas. E às vezes dentro da nossa casa, nem todo mundo serve a Deus, nem todo mundo quer seguir o caminho que você hoje segue, nem todos querem receber esse conselho, porque esse jovem pródigo aqui, ele tinha recebido: pai, poxa, eu sempre te ouvi, os teus conselhos, os teus ensinamentos. Ou seja, o filho mais novo não recebeu? Recebeu. E todos nós recebemos diariamente, porque o Espírito Santo, ele fala conosco quando a gente está diante do pecado. Mentira ou verdade? Quando a pessoa está diante do pecado, Deus fala: não. Fala bem baixinho. Mas e o diabo?
Sim, faça, vá. O diabo sempre, sabe, fica martelando, até fazer a pessoa pecar. Mas o importante aqui nessa mensagem, igreja, é que esse jovem aqui teve tempo. Outra lição que nos dá: tempo. Ele teve tempo para se arrepender. Eu e você, se pecarmos, o que garante que a gente vai ter tempo? Porque a gente vê aí os vídeos na internet aí, pessoas morrendo com ataque cardíaco fulminante. Dá tempo de alguma coisa? Dá tempo? Não. Alguém lá no tráfico, como a gente vê os jovens no tráfico hoje, fazem besteira, aí vem alguém mandado por um traficante da boca, ó, cancela o CPF daquele maluco ali, chega e atira. Ele nem sabe de onde veio a bala, nem sabe porque ele não consegue ver, não dá tempo. Quantos casos aqui em Paraíba do Sul eu já fiquei sabendo de pessoas que estavam sentadas no bar, bebendo ali no seu momento de lazer, de prazer, assassina a sua vontade, e chegar ali alguém ali, tirar, ceifar a vida dele. Esse jovem aqui teve tempo. Então a gente temos que raciocinar isso, igreja. Pensar bem: vale a pena pecar? Sabendo já do pecado, que é pecado, vale a pena a gente permanecer com aquilo dali? Vai valer a pena mesmo? Porque eu não sei o dia de amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe o que vai acontecer depois desse culto? Assim que eu acabar de ler aqui, daqui a uma fração de segundo pode acontecer alguma coisa. Graças a Deus. Quem está entendendo? Agora você vai lá em Mateus, que é o mesmo sentido de capítulo 22 do que nós lemos aqui agora. Não é igual, mas o mesmo propósito, salvação. Deus chama aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O quê? As igrejas, né? Então, diz assim, capítulo 22 de Mateus diz: a parábolas das bodas. De novo entrou Jesus a falar o que, igreja? Em parábolas, ou seja, umas histórias, para que ficasse mais fácil das pessoas entender, compreender o que ele queria dizer, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas antes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando aos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Ele incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas, e quantos encontrardes. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai para fora, nas trevas. Ali haverá choro
e ranger de dentes, porque muitos são chamados, e o que, igreja? Termina o resto aí. O que? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Graças a Deus, muitos são chamados. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós somos convidados especiais ao grande banquete. Não é aqui não. Esse banquete que eu quero falar não é aqui não. É aonde? É nos céus. O Senhor chama. E como eu passo a ser escolhido? Comportamento, conduta, disciplina. Aí eu passo a ser olhado o quê? Diferente. Assim como é um servo quando trabalha na empresa, um operário, ele entra e a liderança, né, um encarregado, um líder de seção, ou a própria gerência passa o quê? A monitorá-lo, a observá-lo, para ver se ele vai desenvolver, para ver se ele quer mesmo aquele emprego, se ele abraçou a causa, se ele está disposto a vestir o quê? A camisa, é ou não é? A princípio ele fica ali, mas com o passar do tempo, ele recebe uma promoção. Esse é o natural, em qualquer lugar. Assim, até dentro de campo de futebol, eu gosto de jogar uma bolinha. Sempre tem uma pessoa de personalidade dentro do campo, que ele não era o quê? Ele não era o capitão, mas a conduta daquele rapaz fez com que ele se tornasse capitão daquele time. Ele é o porta-voz daquele time. É ele que vai chegar lá no árbitro para poder conversar com o árbitro. Ou seja, ele é promovido. E esses escolhidos aqui é cada um de vocês que está aqui nessa noite. Cada um de nós. Mas o diabo, ele vai tentar roubar isso de você. E não é só no campo espiritual. Porque quando toca no campo espiritual, vem para o quê? Para a matéria, para o físico. Vigia no seu trabalho. Vigia com quem você conversa. O que você conversa. Vigia, tá? Vigia. Nas ruas. Com quem você para conversar. O que você está fazendo. Porque você é escolhido. Mas se você não vigiar, a festa, o banquete, de antemão já foi preparado. Se você não guardar o convite bem guardadinho, vão te roubar esse convite aí. E sabe o que vai acontecer? Quando você for lá bater, você não vai entrar, porque você não tem mais o convite. Você não foi zeloso em guardar aquilo que foi dado para você, porque você foi escolhido. Assim como esses que viraram as costas, foram trabalhar, fizeram pouco caso, eles foram escolhidos para estar ali com o rei. Fizeram pouco caso. Eu falei, é desse jeito? É assim? Não tem problema não. Aqui tem vaga. Você não quer não? Mas tem outro que vai querer. Aquele lá, que um dia aquela pessoa julgou porque ele era maconheiro, porque ele era traficante, porque aquela mulher ali era adúltera, porque fazia tudo errado. Aquela mesma pessoa que o mundo virou as costas, aquela pessoa que foi desprezada, aquela dali, ela vai tomar o lugar daquele que não vigiar. É o que está falando aqui. Como disse pela manhã, nem todos de gravata, nem todos de gravata vai ser salvo não. Teve um aí que tinha uma gravata, jogou aqui do lado, não, eu quero meu lugarzinho, eu quero meu lugar. Amém, igreja? Nem todos, ou seja, então tem uma parte que de gravata vai ser salvo. Amém? Graças a Deus. Então, mas se eu não vigiar, poxa, o pastor de novo. Poxa, gente que me conhece aí no dia a dia, Jesus Cristo vem, arrebata a sua igreja, eu fico. Vai ser honra para mim? Vai ser honra para você? Se você está aqui anos na igreja, pensa comigo, anos,
sentado, ouvindo, mas não vigiou. Você era escolhido, mas aí por falta de vigilância, falta de prudência, escolheu outros caminhos, foi pródigo, não no dinheiro, mas na sua vida espiritual. Você esbanjou sua vida espiritual de forma errada, de maneira errada, tomando decisões erradas, escolhas erradas, precipitadas. Isso também é ser pródigo. O pródigo não vem só do dinheiro. Eu não quero colocar só o dinheiro aqui, fala do dinheiro, mas ele perdeu quase a sua vida. Quase que se perdeu a sua vida. Só não perdeu porque ele se lembrou: pô, peraí, a casa do meu pai. Pô, meu pai, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? Isso aqui não é meu, não me pertence. E ele voltou. E lá ele encontrou o pai dele. Pô, fez uma maior festa. Assim, para aqueles que se arrependem de coração, o Senhor ele faz uma festa. Você sabia que o Senhor está muito feliz com você aqui nessa noite? Que Deus está muito contente com a sua vida aqui nessa noite? Amém. Vocês que saíram da sua casa, eu sei que não foi fácil não. Deve ter tido algum impedimento, alguma coisa aconteceu. Mas mesmo chegando um pouco mais tarde, você veio a si mesmo. Você, não, poxa, hoje eu vou na igreja. Só que isso não pode ser só hoje não, igreja. Não pode ser só hoje não. Quando tem quarta, tem sexta, tem domingo, nos 2 horários. Não despreze, porque depois pode ser tarde. Vai experimentar o fruto doce, como eu falei. É doce, né? Na boca. Mas as consequências, quem come muito doce fica o quê? Diabético. Diabético. Existem consequências para tudo. Positivo, tem consequências positivas para você, porque você está plantando coisas boas, sim ou não? O inferno se levanta, mas é para você tentar desistir. Mas se você permanecer, coisas boas você vai colher. Mas agora, se negativamente você plantar, tu vai colher também. É a lei da semeadura. Diabetes. Pois é. Entre outras e outras mais, né? O colesterol, para quem, né, pode ver uma comida que se desespera, tem que comer e come, quer comer. Pessoas que têm ansiedade, ela tem que vigiar isso aí, sabia? A ansiedade, ela traz um apetite que nem tá, mas ela quer comer. Já comeu, mas a ansiedade, sabe? Ela tem que segurar a onda, gente. Desculpa aí a gíria. Se não segura a onda aí. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Que bom que vocês entenderam. Entenderam, igreja? Sim. Quem quer participar então dessa festa aqui nos céus? Eu. Está convidado. Amém? Amém. Todos estão convidados. E o mais legal, com vestes nupciais. O que a Bíblia fala? Dessa vida a gente não vai levar nada, mas nosso corpo ele vai ser transladado, transformado, e a gente vai receber vestes brancas. Amém. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Quem quer receber essas vestes aqui? Uma coroa, as pedrinhas preciosas. Quem quer as pedrinhas preciosas na coroa? Então ganha a alma. Amém? Ganha a alma. Aí vai ter um monte de pedrinha bonitinha lá na sua coroa, cada uma delas representando uma alma que você ganhou nessa terra. Convide, igreja. Convide aquela pessoa que você já viu, sabe, que foi desprezada. Aquela pessoa que foi desprezada, traga ela para a festa também. Traga ela para a festa. Vocês que são jovens, grupo jovem à tarde, traga esses jovens aí que as pessoas não querem nada. Você já viu ali policial batendo porque também desacatou? Vamos ser sinceros também. Desacatou, está fazendo besteira? Pô, vai lá, leva a palavra para esses jovens. Conversa com a professora, com a tia da escola, para ir para esses lugares, esses jovens que estão ali vendendo droga. Leva um versículo bíblico. Às vezes não precisa nem pregar, mas só de você parar e entregar um panfletinho para ele vai, pô, caramba, poxa, se importou comigo, vai se sentir bem.
porque já foi desprezado, desvalorizado. Ninguém dá nada mais para aquela pessoa, e nem você, cheio de alegria, com um sorriso no rosto, vai lá, aperta as mãos, dá um abraço. Ele ganhou o dia. Amém, igreja? Graças a Deus. Vocês compreenderam a palavra? Compreenderam? Graças a Deus. Pode fechar sua vida em nome de Jesus. O senhor quer passar uma mensagem? Então assistindo tem reunião. Então está na bênção. Então fique à vontade. Graças a Deus. Ai, ai. Mas é o temor, não é, gente? A gente tem que ter temor, Igreja, nós vamos servir